pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos conversar sobre as leituras de setembro? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu disse pra vocês, eu quero falar sobre as leituras que eu fiz em setembro, porque sim, livros 5 estrelas foram para a lista. Inclusive, um desses livros teve aí uma polêmica envolvendo ele. Mas antes de começar, eu não poderia deixar de dar os recadinhos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo também, caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. E me segue lá no Instagram, no @sonhando-com-livros. Por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. Então vamos falar sobre essas leituras, as leituras do mês de setembro. Eu confesso que eu me mantive um pouco mais dentro da minha zona de conforto. Eu li livros que já estavam há algum tempo na minha lista, assim, que foram livros que me surpreenderam e que também acabaram me balançando um pouco. Porém, eu li também leituras mais leves e mais curtas para tentar, né, conseguir ler alguma coisa, porque o mês de setembro passou muito rápido e ao mesmo tempo demorou bastante. Foi um mês bem intenso, de muitos trabalhos, enfim, de muitas atividades. Então acabou que eu li mais contos esse mês do que livros, né, propriamente ditos. Mas vamos lá, né, deixar de enrolação e vamos falar. Vou pegar aqui a minha listinha. Então o primeiro livro dessa lista, né, que eu li, que já fazia um tempo que tá aí na minha lista, nas minhas metas, e eu incluí ele na minha meta anual, né, e acabei colocando ele também como uma prioridade para ler nesse mês de setembro, porque é uma leitura que eu já estava bastante curiosa para fazer e que coincidentemente, né, aconteceu de ter uma polêmica em volta, né, em relação a esse livro, depois de alguns comentários feitos por um influenciador. Acabou que eu já tinha lido o livro, né, na época que esses comentários foram feitos, então eu consegui ter a minha opinião, meu posicionamento sem deixar me influenciar, né, por determinados comentários, que vocês já devem saber de qual livro eu estou falando, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu li esse livro em setembro e eu confesso que eu tinha criado muitas expectativas para esse livro, porque muitas pessoas falavam super bem, mas é um livro que sim divide opiniões, né? Muitas pessoas amam, muitas pessoas gostam, mas também muitas pessoas não consideram muito bom, acham que ele teve um hype assim um tanto desnecessário. Porém, na minha opinião, foi um livro que eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas para essa leitura. No início da história, eu confesso que eu fiquei bastante dispersa, achando que eu ia me decepcionar, porque realmente não estava me prendendo, mas conforme a leitura foi caminhando, foi um livro que me prendeu e me fez refletir bastante sobre diversas coisas. Esse também é um livro que tem gatilhos, né? Ele fala sobre suicídio, fala sobre depressão, porque a personagem principal, ela tem depressão situacional. Então é um livro que é bem sensível mesmo, então pessoas que são um pouco mais sensíveis a esses temas, fiquem alerta, né, quando forem ler. Mas é um livro que vale muito a leitura, porque ele vai trazer aqui a história de Nora. Nora, ela tem 35 anos e tá ali passando por alguns conflitos, né? Ela se acha um pouco perdida na vida, sente muitos arrependimentos em relação a coisas que ela deveria ter feito ou não ter feito, enfim, algumas pressões que ela sofria, né, tanto da família quanto de amigos, em relação a decisões que ela deveria ter tomado, e ela se sente infeliz quanto a isso, até chegar um momento onde ela vai tentar o suicídio, e nesse momento que ela tenta, ela é transportada para uma biblioteca, a Biblioteca da Meia-Noite, que é uma biblioteca que vai ter vários livros que vai contar a história dela. Algumas histórias que ela já até conhece, então livros de acontecimentos da vida dela que ela tem conhecimento, estão nessa biblioteca, mas também livros que ela não sabe, de partes da história da vida dela que ela nunca imaginou, nunca mensurou, também estão lá e estão lá para ela experimentar. E um ponto importante é que sempre é dito para ela que todas as escolhas, elas têm consequências e elas levam para caminhos diferentes. Então, assim, independente do que ela escolha, ela sempre vai, talvez, ter um arrependimento em relação àquela escolha, porque, querendo ou não, ela não vai saber o que aconteceria se ela tivesse pensado diferente, escolhido diferente. Então, assim, é um livro que fala muito sobre essas questões de escolha, do que é a vida, do que é viver, né, e o que vale a pena dar importância ou não. Então, é um livro extremamente forte, extremamente envolvente, que mexe bastante com o psicológico, eu diria. Eu fiz várias marcações e eu acho, assim, um livro surpreendente. Na minha opinião, não é nem de longe um livro raso, porque é um livro, sim, que tem uma abordagem de autoajuda com ficção, né, misturado.
O autor trouxe aqui uma ficção de autoajuda, então assim, eu particularmente não sou uma pessoa que gosta muito do gênero de autoajuda, mas com essa mistura de ficção e tudo mais, eu achei que foi um livro que se tornou extremamente importante e talvez sim não tenha o mesmo impacto para todas as pessoas e tudo bem, mas que na minha opinião foi um livro que valeu super leitura, então essa foi a primeira leitura de setembro e eu dei 5 estrelas para esse livro. A segunda leitura que eu fiz foi um lançamento. Eu comprei o e-book na pré-venda e tava super ansiosa pro e-book ser liberado. Então assim que foi liberado eu já comecei, inclusive compartilhei com o pessoal lá no Instagram que estava fazendo essa leitura, que é Não Era Para Ser Uma História de Amor. Eu também dei 5 estrelas pra esse livro porque eu achei ele maravilhoso, é um livro super legal, que me lembrou muito a proposta de Na Estrada com o Ex, né, porque toda a história, toda a trama se desenvolve dentro de um carro. Já adianto que esse livro é mais 18, partes, né, de romance, envolvimento ali dos personagens são bem descritas, são bem apimentadas mesmo, então assim, é um livro muito bacana que eu vou falar em breve com vocês em uma resenha, então não vou me aprofundar muito na história desse livro, mas em resumo, é uma história que vai envolver aí 2 romances, né, um romance que é do casal atual, dos protagonistas da história, mas também um romance paralelo, né, de uma história que tá ligada ali com a personagem principal. E ela vai fazer essa viagem juntamente com o Hollis Hollenbeck, que é um escritor que tá passando por um bloqueio criativo e que não acredita nada em final feliz. Então, assim, já viu que são 2 opostos, né? Pessoas totalmente diferentes e que vão passar aí por uma viagem extremamente longa, que vai ter muitos acontecimentos engraçados, interessantes. Então, esse foi o segundo livro que eu li, né, no mês de setembro, que eu dei 5 estrelas porque eu achei maravilhoso. Os próximos livros que eu vou falar aqui, na verdade, são contos que eu, inclusive, fiz indicação dessas leituras em um vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards, que foram leituras para fazer em 30 minutos, 1 hora. Então, eu acabei dando prioridades também para essas leituras, né? Eu dei a dica de livros para ler rápido e acabei lendo porque às vezes não dá para ler livros muito longos, né? Durante, enfim, um mês, né? O primeiro deles foi Julia, Fruto do Espírito, que é um conto super fofo que vai trazer aí reflexões sobre as nossas atitudes, né? Como que nós devemos nos comportar em relação ao outro. É uma ficção cristã e eu falei bastante sobre eles então nesse vídeo, então também não vou me aprofundar, até porque são contos e eu não tenho muito o que falar, né? Porque como são histórias curtas, se eu falar muito eu conto toda a história. Então assim, esse foi o primeiro livro, eu dei 4 estrelas pra essa história, eu achei maravilhosa, a escrita muito boa, já tinha lido outro conto, né, do autor. Então assim, foi um livro muito bacana, muito fofinho, e ele está disponível no Kindle Unlimited, então já fica aí a diquinha pra quem quiser ler esse livro também. Próximo conto foi Tão Doce Como o Amor, que eu também dei 4 estrelas, porque é um livro bem curtinho, super fofo, mas é um livro bem adolescente, né, tipo um romance adolescente ali, né, toda aquela coisa do primeiro amor, de estar afim de um cara e o cara não dá muita atenção, aí se apaixona por outro, o outro não vale a pena. Enfim, é um livro bem interessante, é um conto muito legal que se passa em uma sorveteria. É uma história adolescente, é uma história que vai envolver aí romances, vai envolver escolhas, e ele também está disponível no Kindle Unlimited, então essa foi a 4ª leitura que eu fiz esse mês. A 5ª leitura foi Uma Mensagem em Qualquer Lugar, que também é um conto. Eu dei 4 estrelas também pra essa história. É um conto que também vai falar aí sobre romance, sobre o agir em relação a outras pessoas, sobre desafios, enfim, tipo, também falei bastante sobre ele nesse vídeo, então não vou me aprofundar. Mas é uma história curtinha também, que tá disponível no Kindle Unlimited e que também é muito gostosa, vai envolver café, né, nesse caso. Sempre tem alguma comida, gente, nessas histórias, é impressionante. Mas vai envolver café e vai envolver também um cliente muito ranzinza, né, que faz comentários e avaliações baixas, né, péssimas para o café e que vai ser surpreendido aí com uma mensagem em seu pedido que vai começar a mudar o rumo dessa relação, né, que ele tem com esse café e também com uma pessoa específica. E a 6ª e última leitura desse mês, porque esse mês eu consegui fazer 6 leituras, né, graças às leituras mais curtas, porque normalmente eu consigo ficar ali numa média de 4 livros. Então a 6ª leitura foi Um Cheirinho de Chiclete, da Júlia Rezende. Eu amo a escrita dessa autora, eu já li vários contos dela. Comecei a ler contos dela numa época em que eu tava, assim, bem leitora de contos, né, acho que lá em 2021, mais ou menos. Eu lia muitos contos, então eu li muitos contos da Júlia, acompanho ela no Instagram.
E eu acho muito interessante a escrita dela, é bastante envolvente. Ela é uma escritora que eu consigo, assim, vislumbrar ela, sabe, publicando vários livros, assim, porque a escrita dela é maravilhosa. E essa história vai contar um pouco da história da Nina, né, que tá indo ali no encontro da sua turma de ensino médio e ela se sente um tanto deslocada. Já faziam 5 anos que eles, né, haviam terminado o ensino médio e ela sentia que não deveria estar ali até encontrar o Breno, né? O Breno é uma pessoa que vai mexer com o coração dela, né? Que é a pessoa que ela vai se sentir mais próxima ali dentro daquele círculo de pessoas. Então é uma história muito bacana também, que envolve aí música, né, romance, e uma história super fofa. Também se passa um pouco no Natal. A Nina não é muito chegada a essa época do ano e vai contar um pouco disso, né, dessa relação dela com essas pessoas, com a data, né, com o Natal. E é uma história super curtinha, também super leve, muito gostosa, que também está disponível no Kindle Unlimited. Então, gente, essas foram as leituras de setembro. Eu fiquei super satisfeita porque acabei conseguindo ler leituras mais leves, mais curtas, mas também li leituras que me fizeram refletir e pensar bastante, como foi o caso da Biblioteca da Meia-Noite. E livros de romance que tiveram aí, né, tipo, um quê a mais, como comédia, viagem, enfim, muitas coisas diferentes dentro da história. Fiquei muito satisfeita, né, com todas as minhas leituras, né, mais livros 5 estrelas aí para a listinha. E me contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram em setembro. Se tiveram livros favoritados, livros 5 estrelas, ou quais foram as leituras, enfim, de vocês. Me contem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir lá no Instagram também. Vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Lembrando que comprando com o meu link de afiliados da Amazon, você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas leituras, né? Me contem aqui o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau!